casa, meu irmão. Hoje eu quero testemunhar e que esse testemunho edifique a sua vida. Em Mateus 7, do 7 ao 12, diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esse é o resumo da lei e dos profetas. Bem, eu compartilhei nas minhas redes sociais e depois eu vou deixar aqui o link de 2 vídeos, onde tem a história, de vida de um sobrevivente, um piloto de avião sobrevivente de uma queda de avião que ele caiu lá no meio da floresta amazônica. E também o vídeo do sobrevivente da última queda de avião que aconteceu esses dias, em Vinhedo, acho que em São Paulo. Você sabe o que esses 2 vídeos têm em comum? Exatamente o que diz esse texto que acabamos de ler. Deus, ele tem uma maneira sábia de agir, Ele não age da maneira como você desejaria que ele agisse, De uma maneira onde ele faz tudo o que você quer. Ele não age dessa maneira. Por quê? Em Isaías está escrito que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Deus, ele é muito elevado em sabedoria. Meu carro, ele está muito sujo, Conto esse testemunho, que faz parte também desse texto. E eu ainda não tive tempo de lavar ele. Mas eu tinha que ir ao culto. Aí eu peguei o carro para sair, Eu pensei, nossa, esse carro tá tão sujo que eu vou estacionar ele escondido, para ninguém ver. Ontem, antes de sair de casa, eu pensei, nossa, não tive tempo de lavar esse carro. E eu fui trabalhar antes, Fui fazer algumas entregas de uns produtos. E nesse processo de fazer as entregas, antes de sair de casa, eu pensei isso porque eu iria automaticamente após a entrega para o culto da igreja, Então, antes de sair de casa, eu pensei isso e falei, nossa, será que não é melhor ir de moto? Só que não dava para ir de moto porque os produtos que eu entregaria seriam grandes e pesados. Então, não caberia na moto, Então, eu estava obrigado a ir de carro. E o carro todo vermelho de terra. Beleza. Aí eu saí, fiz 1, 2, fui fazendo as entregas. E uma delas eu fiz muito longe, em Goianira. Andei por volta de 30 e tantos quilômetros. E na volta, fugindo de uma blitz, porque eu não sou habilitado, eu peguei uma estrada que eu não conhecia. E essa estrada, ela era toda de terra. Isso foi ontem à noite. A estrada toda de terra, mas só que não era aquela terra dura, aquela terra comum, não era. Era aquela poeira fina, aquela terra que, quando fica aquela poeira que você pisa no chão, o pé afunda, então era dessa daí. Tinha tanta poeira, mas tanta poeira que eu não estou exagerando. Eu não estava nem conseguindo respirar, de tanta poeira que estava sendo levantada quando eu passava de carro. E olha que eu estava passando bem devagar, Aí eu pensei, não, eu não cheguei a pensar, mas depois, mais para frente, eu cheguei a pensar o seguinte, nossa, e agora? Agora que o carro ficou mais sujo ainda. Beleza. Consegui, o carro não estragou e tal, consegui passar dessa estrada de terra e poeira. E quando eu
consegui achar a cidade novamente, eu ainda pensei, nossa, esse carro aqui, ele tá com pouca gasolina, tomara que não queime a bomba de combustível. Porque andando com pouca gasolina, uma vez, eu queimei a bomba de combustível do carro. Aí, até que, saindo de Goianira, voltando para Goiânia, aconteceu que encontrei um posto. E eu parei nesse posto. E parei no posto, né? Dei a chave pro frentista abastecer. Aí eu olhei assim, a mulher que eu vi que era cristã, né? Tava comprando vendendo. Tava vendendo uns chicletes. Aí eu não ia comprar não, mas eu olhei para ela, a forma como ela me tratou, eu falei, não, vou comprar dessa mulher, até porque ela é cristã. Aí eu peguei e comprei. Comprei lá R$ 5 de chiclete. E aí eu pensei, vou colocar o resto de gasolina. Aí eu falei pro frentista, coloca R$ 15 aí. Frentista pegou, né? Colocou lá a mangueira e deixou aberta. E foi chamar alguém, foi chamar um colega dele. Aí nesse tempo que ele foi chamar o colega dele, ele esqueceu. Esqueceu. E aí ele falou assim, nossa, você queria R$ 15, né? E eu tava falando uma ligação no telefone. Ele falou, não, você queria R$ 15. Eu falei, era, por quê? Virei para trás e perguntei, por quê? Aí ele disse, é porque eu coloquei 42. Aí eu pensei, não, aí minha primeira reação foi sorrir. Eu falei, não, não acredito que você fez isso. Sorri, né? Levei na descontração. E, e eu pensei, e agora? Eu fico com raiva, o que que eu faço? Eu falei, quer saber? Não, aí eu falei pra ele, não, tá, eu pago aqui, pega aqui o dinheiro. Aí eu peguei uma nota de 50, passei pra ele, né? Passei pra ele, a nota de 50. E aí, esse frentista, eu percebi que ele estava tímido, e era um jovem. Eu não sei se ele era novato, mas ele era jovem. Parecia até ser um adolescente, mas acho que não. Acho que devia ter uns 18. E aí ele, com muito esforço, ele conseguiu dizer, muito obrigado, viu? Algo assim que ele falou. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu sorri, né? Ele me devolveu o troco. Aí ele ofereceu, não, você quer que eu limpe os seus vidros aí? Aí eu falei, pode ser. Ele falou, fecha aí os vidros. Eu fechei os vidros. E aí pegou, ele começou a lavar meu carro inteiro. Aí ele começou a lavar meu carro todo. Lavou os vidros, passou a vassoura com detergente no carro, começou a lavar. Ele chamou um amigo dele, o outro frentista, colega dele, pegou outra vassoura e os dois ali, e passando a vassoura com detergente, e pegou, ele lavou meu carro inteiro. E eu esperando lá dentro, esperando. Aí, enquanto eu esperava, eu comecei a pensar, peraí, esse cara tá lavando meu carro. E eu iria direto para a igreja com o carro sujo. Eu estava pensando em estacionar o carro bem escondido para ninguém ver a sujeira do carro. E agora, à noite, antes de ir para o culto, alguém simplesmente decidiu lavar meu carro, sendo que eu acabei de passar por um lugar todo cheio de terra que deixou meu carro ainda mais sujo do que já estava. Eu percebi que isso era espiritual, não era natural. Aí eu falei, nossa, o Senhor é muito bom. Porque foi um teste, né? Foi um teste de Deus. E como eu fui aprovado, porque assim, toda aprovação que Deus faz tem o intuito de aprovação, né? Ele quer te aprovar, é o que ele quer. Então, qual que é a reação natural das pessoas quando um frentista coloca muito mais gasolina, né, ou combustível, que seja, do que o que foi pedido? A reação natural das pessoas é explodir de ódio, começar a xingar ele e ser arrogante porque assim, eu não sei se você já sabe disso, mas quando você está irritado, a irritabilidade ou a raiva ou o ódio,
eles ativam exatamente o seu orgulho, né? Então, pessoas estressadas e irritadas, coléricas, irritadiças, chame como quiser, elas são pessoas arrogantes, né? Porque às vezes nós nos tornamos pessoas assim, né? Passamos seja uma fase ou seja o tempo todo dessa forma, irritadiço, então você se torna orgulhoso, você tem comportamento de pessoa orgulhosa. E como o frentista sabe que isso é o comportamento normal das pessoas, a minha reação foi diretamente desproporcional, porque ao invés de reagir naturalmente como as pessoas reagem, eu reagi de uma maneira extremamente, vamos dizer, simpática, gentil e tal, legal, né, com ele, pagando ali, não cobrando o erro dele, não terminando de crucificar ele, né, por causa de uma falha. E por causa disso, eu ganhei a bênção que eu estava precisando. E já era se eu não me engano, já era 9, depois das 9 da noite. Aí você para e pensa, existe lava-jato aberto 9 horas da noite? Pode até ser que exista em algum lugar do mundo, mas se existir é 0,0001%. Não existe, então, praticamente, quem faça trabalho de lava-jato à noite. Então, a perspectiva, a chance de eu ter meu carro lavado, uma vez que eu tinha que trabalhar, antes de chegar na igreja, era zero. Por meios lógicos e dentro da normalidade, era impossível, né? Mas Deus faz coisas impossíveis. E, obviamente, eu não paguei nada por isso, né? Então, sabe o que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que Deus, ele dá a você não exatamente da forma, né, que você queria ou imaginava, mas ele dá da forma que você precisa. Mas não é só isso também. É, muitas coisas, né, que nós passamos na vida, porque assim, eu tinha direito de ficar com raiva? Tinha, porque eu gastei 25 reais a mais por aí, que eu não iria gastar, né? Então, eu tinha direito, se eu fosse esbravejar com eles, tinha direito. Mas eu neguei o meu próprio direito de ficar irritado e agir com ele da forma como eu gostaria que agissem comigo. Você viu o que eu disse no versículo 12? Assim, em tudo façam os outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Veja bem, se eu estivesse ali me sentindo culpado, me sentindo envergonhado por uma falha, por um erro, eu gostaria que fossem cruéis até comigo, arrogantes comigo, ou eu gostaria que reagissem comigo da mesma maneira que eu agi. Eu gostaria que agissem da mesma maneira que eu agi. Então, de alguma forma, essa reação que eu tive, que foi proporcionalmente idêntica à forma que eu gostaria de ser tratado, liberou para mim resposta de necessidade. Porque não necessariamente eu orei para que o meu carro fosse lavado por alguém. Eu não orei assim, né? Mas o Senhor sabia a minha necessidade e providenciou um milagre de acordo com o que eu precisava. Por quê? Uma resposta de fé, né? Então, eu sei que eu agi com ele daquela forma porque eu sou cristão, porque eu creio em Jesus, porque eu creio nos princípios da palavra de Deus. E isso liberou para mim uma bênção que eu nem sequer imaginaria, nem nos meus melhores dias de reflexão, né? Então, qual que é a correlação entre tudo isso
E esses dois textos, vamos dizer assim, né? Texto não, falei errado. Esses dois links de vídeos que eu coloquei nas minhas redes sociais, eu vou colocar no final dessa live. Eu vou te dizer a correlação. Esse homem que caiu no meio da floresta amazônica, ele conta no testemunho dele, se você for preguiçoso ou não dá prioridade a assistir histórias de vida, porque assim, eu estou te pedindo para assistir, então se você não assistir é por preguiça. Ou às vezes falta de priorização, mas pelo amor de Deus, vai lá e assista. Isso vai edificar você e sua fé, né? Então veja bem, um deles é curto, mas o outro é longo. Mas se você não for assistir de maneira nenhuma, eu vou te dizer. O Adriano, que conseguiu ser livrado, né, digamos assim, de estar morto nesse momento, ele e parece que mais duas pessoas que não conseguiram embarcar no avião de Vinhedo, ele porque ele tinha uma conexão para fazer, eu acho que em São Paulo, em algum lugar de São Paulo. E ele se perdeu no aeroporto por um tempo. Depois, quando ele conseguiu encontrar o portão, o funcionário não deixou mais eles embarcarem, esses três. Aí você imagina, um desses três, será que não ficou irritado com o funcionário? Não, eu vou embarcar sim, você vai fazer eu embarcar porque eu não posso perder esse voo. Mas veja bem, para esse homem Adriano, depois ele estava chorando, emocionado, e ele até disse que nasceu de novo, ganhou uma nova oportunidade para ver a família dele, ver as filhas dele. Mas imagina se ele ou algum dos outros dois ficassem com tanta raiva que quisessem esganar o funcionário. Deixa eu entrar, eu preciso de fazer essa viagem. Imagina se ele agisse com total crise de raiva, né? E de ódio contra o funcionário ali que não deixou ele entrar, não sabendo ele que era a providência divina por detrás da situação para que ele tivesse mais uma oportunidade de viver. Outra coisa não, no outro vídeo você tem o piloto que cai na selva. O piloto que cai na selva, ele conta, nesses vídeos que eu vou colocar aqui, eu já coloquei no WhatsApp, ele conta que, enquanto ele estava no meio da selva, primeiro, ele estava afastado de Deus. Ele estava afastado de Deus, e quando ele caiu, ele, da maneira dele, ele buscou se reconectar com o Senhor, e orando a Deus, começou a chover frequentemente. E ele falava, mas Deus, por que essa chuva? Nossa, e se eu ficar doente aqui? Nossa, e essa chuva? Eu quero que o Senhor pare essa chuva está muito desconfortável. Ele conta, né? Ele dormindo ensopado, a chuva durava a noite inteira, e ele ali no meio do nada, né? Não tinha, de certa forma, como se proteger. E ele começou a ficar irado com aquilo e reclamar e murmurar, mas Deus, por que o Senhor não ouve minha oração, não faz essa chuva parar? E depois de tanta frustração e raiva contra a chuva, passaram-se os dias e ele foi definhando, e ele não estava mais conseguindo, né, ter energias para andar, porque ele estava andando na floresta tentando achar uma saída, tentando achar uma civilização, tentando achar uma pessoa, tentando sobreviver. Até que, numa das últimas tentativas dele de escapar da selva, quando ele estava com suas últimas energias, ele vem e descobre umas pessoas num local que ele ainda não tinha ido para a mata, porque para ele não fazia muito sentido ir para lá. Mas quando ele foi para esse local, ele encontrou algumas pessoas. E ele falou, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falaram, não, nós estamos na temporada de, se não me engano, cortar coco babaçu, e na verdade a gente nem estaria aqui, porque nessa área aqui da mata fechada, nós só nos deslocamos para essa área quando está em época de maré alta, de muita chuva. Porque quando
a maré está baixa, os barcos não conseguem chegar nesse ponto, ele fica inacessível. Só que choveu tanto essas semanas aqui que a maré subiu e por isso nós decidimos vir para cá, mas nós iríamos para outra região cortar coco. Aí, nessa hora, ele entendeu o porquê que Deus não ouviu a oração dele. Pensa bem, esse texto diz assim, qual que é o filho que pedindo para o pai um pão, ele lhe dará uma pedra. Então pensa bem, o cara queria que a chuva parasse. Por quê? Porque poderia pegar uma hipotermia, um resfriado, alguma coisa, ou poderia, aquilo atrapalhava até ele, se possível, né, fazer uma fogueira para se aquecer. A chuva atrapalhava ele de várias formas, mas ajudava em duas. Ele ter água para beber, a primeira, e a segunda, que ele não sabia, não entendia, ajudava subir o leito do rio, subia o rio, né, a água do rio, a maré. Então, por causa disso, eles conseguiram ter acesso a ele. E eles já estavam, os cortadores, já estavam de plano de ir para outra região, mas por causa daquela chuva que não parava, conseguiram chegar até ele e ele sobreviveu, e ele foi resgatado. Então, assim, imagina só o Adriano, que foi o que deu entrevista dos 3 que escaparam da queda do avião do Vinhedo. Imagina só ele, meu Deus, não deixa eu perder esse avião. Deus, não deixa eu perder esse avião. Igual o outro que eu esqueci o nome dele, que caiu lá no meio da floresta. Deus, faz essa chuva parar. E imagina eu também, na minha situação, falando, Deus, por que que você permitiu que isso acontecesse? Esse homem colocou R$ 42 de gasolina no meu carro e era para colocar só 15. Quantas vezes, né, nós somos precipitados no falar, não entendemos uma situação que nos acontece e, por causa dessa precipitação e desse não entendimento, nós reclamamos diante de uma situação que, na verdade, Deus criou para nos abençoar. Mesmo que seja desconfortável. É desconfortável perder um avião no aeroporto? Sim. É desconfortável você ficar o tempo inteiro com chuva, sendo que você está no meio da floresta? Sim. É desconfortável você querer gastar R$ 15 e não 42? Sim. Mas será por quê que aconteceram essas situações, né? Então, quando Deus está no controle da sua vida, porque não é sempre, tá? Você pode também estar com o diabo controlando sua vida, se você é pagão, ímpio, incrédulo. Mas quando Deus está no controle da sua vida, quando você entrega sua vida a Ele, quando existe uma aliança dele com você, coisas que acontecem com você, você não deve ser murmurador, reclamão, de pronto já ser, como que é a palavra? Primeiro, explosivo e reativo. Por quê? Pode ser que aquela situação está sendo criada por Deus. Porque você não consegue ver como Deus vê. Deus vê de uma maneira muito mais completa que você. Sabe? Às vezes é um relacionamento que acaba. O relacionamento nunca vai para frente, e ele acaba e você se pergunta, mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? E começa a reclamar, esbravejar. Mas Deus olhou e lá na frente viu que teria um problema intransponível, que levaria vocês a se divorciarem. E aí, ele cria situações para que aquilo acabe hoje. Mesmo que você não entenda, confie. Ou, imagine, uma morte de um parente. Você tem um tio seu que ele é jovem e ele estava na igreja no auge da sua vida cristã, dos 24 anos de idade, e acontece um acidente fatal e ele morre. E você pensa, mas por que, Deus, que aconteceu isso? Mas aí, um ano depois, não, vamos colocar assim, 6 meses depois, ele se desviaria, se apostataria da fé
e nunca mais voltaria a ser cristão. Mas Deus matou ele, Deus permitiu que ele morresse, Deus permitiu o diabo ceifar a vida dele, a vida física. Antes disso acontecer, olha só que maravilha. Ele foi livrado, né, ele foi livrado de se desviar da fé porque morreu antes. Olha que maravilha a morte dele. Então, veja bem, o fato é esse, nós não entendemos, né, todas as coisas. Então, ao invés de buscar entender tudo, ao invés de tudo sempre ter que fazer sentido para você, ou ao invés de tudo sempre ter que sair do jeito que você queria, do jeito que você tinha planejado, confie que, bem, eu tentei fazer tudo para isso dar certo. Não deu? Então, Deus quer me abençoar aqui de alguma forma, mesmo que eu não saiba como, mesmo que eu não entenda como. Então, por que que isso acontece? Por causa da diferença de perspectiva, da diferença de visão, campo de visão. Quando você olha para uma situação, você só consegue ver as aparências das coisas. Então, eu ali dentro do carro, olhando o frentista que colocou R$ 42, sendo que eu pedi 15. Na minha perspectiva, ele é um burro, um Zé Ruela, um trouxa, porque ficou se distraindo e acabou colocando mais gasolina. E eu posso pensar várias coisas negativas e ruins, né, sobre essa situação. Ou o cara que estava na floresta. Na perspectiva dele, tudo estava dando errado. Nossa, essa chuva que não para de cair, o tempo todo caindo, e ele enxerga só aquela situação que está à sua frente. E o homem que perdeu o avião, ele fala, não, nossa, deu errado, eu tinha planejado que eu ia chegar naquela conexão, e agora? Essas coisas acontecem por causa da diferença de perspectiva. Você está aqui na Terra, você só consegue ver coisas que estão a alguns metros à sua frente aqui, ó. Mas Deus, ele não está, entre aspas, na Terra. Deus está no terceiro céu. Então, quando ele olha lá de cima, ele vê tudo. Além dele ver o futuro, passado e o presente, ele enxerga o espaço-tempo total. Então, quando você ora a Deus, você, nos seus olhos, está enxergando que alguma coisa é um pão. Vamos ler novamente? Mateus 7, versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Mas o problema não está no pedido, mas na perspectiva. Quando você fala assim, eu quero aquela mulher para me casar, né? Aí, aos seus olhos, ela é um pão. Por quê? Você só consegue ver as aparências e ver só alguns metros à frente. Então, você fala, Deus, eu quero esse pão, e o pão é a mulher. Deus, eu quero esse pão, essa mulher é um pão, essa mulher vai ser boa para mim, e não sei o quê. E você ora. Mas Deus, que tem um olhar penetrante, ele vê a alma, ele vê por dentro, ele enxerga tudo, ele olha e ele enxerga uma pedra. Ele enxerga uma cobra. O que ele vai fazer? Ele não vai te dar. Mas para você é um pão, mas para Deus é uma pedra. Ele já olhou e viu que não será bom para você. Por quê? A vontade de Deus, em Romanos 12, está escrito que ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Já que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, quando nós oramos, Ele quer fazer para nós o bem. Ele quer fazer algo que será perfeito. Ele quer fazer algo que será agradável a Ele. E agradável num contexto geral, ou final, digamos assim. Então, quando você vem e faz o seu pedido a Deus, Ele não tem nenhum compromisso de fazer o que você quer. Deus não atende os caprichos do homem. Por quê? Porque o homem não é sábio.
O homem ele não tem capacidade total de decisão sobre sua própria vida. Deus se relaciona conosco como se nós fôssemos crianças e ele, um pai maduro, sensato e sábio. Então você, como criança, pede, Deus, eu quero tal coisa. Aí ele vem, olha, avalia e, não, isso aqui não será bom. Igual o homem pediu, Deus, eu quero que a chuva pare. Deus olhou e avaliou, não, essa chuva vai ser o que te manterá vivo. Aí o homem do avião fala, Deus, eu quero embarcar nesse avião. Aí Deus olha e fala, não será bom, porque você morrerá. Aí eu pego e falo, Deus, eu quero que o frentista coloque apenas R$ 15. Aí Deus olha e fala, não será bom, porque eu sei que você quer que seu carro seja lavado. Você está entendendo como é que Deus age? Então Deus, ele não ouve as suas palavras. Deus, ele não tem o interesse de escutar as palavras que você diz na oração. Deus, eu quero tal coisa, eu quero tal pessoa, eu quero que isso aqui pare, eu quero que isso acabe, eu quero ganhar tal coisa. Ele não escuta isso. O que ele olha é o seu coração. Ele enxerga a sua intenção. Então, quando você pede um homem específico, eu quero o José para me casar, tem que ser o José, porque o José é maravilhoso. Deus olha não as suas palavras que você quer o José. Ele olha no seu coração que você quer um homem bom, um homem agradável para se casar, um homem bem intencionado, um homem com boas virtudes. E aí Deus olha para o José e ele vê quem o José realmente é. Se o José não for esse homem que você quer, Deus verá. E aí ele pega e nega. Não vou te dar o José. E aí Deus move as situações para você e o José nunca estarem juntos. Por quê? Porque Deus entendeu o que você realmente queria na sua oração. Então ele faz aquilo que você realmente precisa, não necessariamente o que você pede. Então, o homem que estava preso na selva, que a chuva não parou, ele não queria que a chuva parasse. O que ele queria? Ele não queria ficar doente, nem morrer de hipotermia, e ele também não queria ter tanto desconforto, porque ele, na verdade, queria estar em casa, na casinha dele, tomando banho quente, comendo à vontade e dormindo na cama dele confortável. Era isso que ele queria. Aí ele achava que para melhorar o conforto dele, teria que remover a chuva. Só que Deus sabia o que ele realmente queria. Ele queria estar em casa. E para ele estar em casa, precisava da chuva continuar. Então, Deus faz dessa forma na sua e na minha vida. Por isso, já que você não tem a sabedoria de Deus, a mesma sabedoria de Deus, quando Deus olhar o seu coração e quando você orar, saiba que Ele responderá sim a sua oração. Ele vai responder. Mas não necessariamente do jeito que você quer. Mas Ele sempre fará o melhor para você. Esse é o princípio absoluto. Essa é uma máxima bíblica, né? Ele sempre fará o melhor para você. Mesmo que aos seus olhos aquilo seja ruim. Então, há muitas bênçãos que Deus manda que são como perfumes, vamos dizer assim. Um perfume bom num frasco feio, ruim ou desagradável. Você quer uma bênção, mas Deus embala ela, Ele embala a bênção que você precisa em um frasco que não te agrada. Em um frasco ou em uma embalagem que para você não é a melhor, mas a sua bênção está lá dentro, né? A bênção daquele homem de voltar para casa estava dentro da chuva. A bênção do outro de permanecer vivo estava no avião que ele perdeu. E a minha estava num frentista que ficou distraído e colocou R$ 42, né, ao invés de 15. Então veja bem, se você levar isso a sério, que é o ensino da palavra de Deus, você aprenderá a ser grato, mesmo quando você não entende o porquê que algumas coisas acontecem. E permaneça sempre em oração. Existem 3 níveis de oração.
como está escrito no versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu digo a vocês o seguinte, que eu vou usar aqui uma alegoria para você entender melhor. O céu é como se fosse um mercado. Compare o céu a um mercado. A sua oração é o dinheiro. A sua oração é a moeda de troca, é o dinheiro que você precisa para comprar algo nesse mercado. Então você tem, em primeiro lugar, o mercado e você tem a moeda. Vamos dizer que você quer uma moto. Aí o preço dessa moto está ali escrito 100 orações e 50 jejuns. Estou usando apenas uma alegoria para você entender. Só que Deus, ele não falará para você o preço. Então, você terá que orar sem parar e jejuar sem parar para você comprar aquela moto. Quando completar 100 orações, completar 50 jejuns, você recebe a moto. No reino de Deus, as coisas funcionam assim. Alguns alvos de oração que nós queremos, basta pedir e recebemos. Alguns alvos de oração temos que passar para um outro nível de buscar. Então você já pediu, agora você vai buscar para você receber. E alguns outros têm o último nível, que você precisa de bater, desesperado. Ei, eu quero. Então, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então, alguns já são mais caros, digamos assim, no mercado. Você pedir não vai bastar, buscar também não vai bastar. Você vai ter que bater insistentemente. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Até chegar ao ponto em que, entre aspas, você pagou o preço e recebeu aquilo. Então, é exatamente assim? Não, eu só estou usando uma alegoria para você entender que algumas coisas, basta você pedir, você receberá, algumas coisas você precisará de pedir e buscar, e algumas coisas pedir, buscar e bater até a porta te for aberta. Então, são 3 níveis de oração, e a Bíblia trata de níveis de oração em vários textos. Você tem clamor, você tem súplica, você tem o pedido, né? Então, como nós não sabemos o preço de cada coisa, vamos colocar com essa terminologia, né? Preço. Você não sabe quanto de busca, quanto de pedidos e quanto de insistência batendo na porta você vai ter que fazer para você conseguir um alvo. Mas nem todos os alvos você conseguirá da mesma forma. Eu acho que 3 domingos, ou 2 domingos, não, acho que 3. 3 domingos atrás, ou foi 2 domingos atrás, não foi 4, uma coisa assim. Eu cheguei no culto e eu precisava que o Senhor falasse comigo. E eu falei, Senhor, fale comigo, por gentileza, por amor, pelo que o Senhor mais ama, fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu estava um pouco aflito, preocupado, bastante preocupado, e eu precisava de ouvir a voz do Senhor. E, lendo a Bíblia não. Eu abri a Bíblia assim, não lembro o que eu ia procurar nela, mas eu abri a Bíblia e parou no texto de Paulo, que quando eu li, era tudo o que eu precisava de saber. E ao mesmo tempo que eu li, o Espírito Santo já entrou em ebulição dentro de mim, falando comigo fortemente. E sabe, eu só orei pouco tempo e uma vez. Só orei uma vez e pouco tempo. E foi quando chegou no culto. Eu não fiquei orando várias semanas e dias para poder ter essa resposta. Não, foi instantânea. Orei aqui, poucos minutos depois, a resposta chegou. Então veja bem, mas isso não é o comum. Não é sempre que é assim. Então, eu diria que a maior parte das vezes, a paz, Sabrina, a maior parte das vezes tem que haver uma insistência enorme, uma busca enorme. Campanhas, jejuns,
orações, orações com mais intensidade, clamores, orações de joelhos, você tem que humilhar-se, você tem que. Muitas das vezes é assim, até depois de muito tempo a gente receber algo. Mas nesse dia não, nesse dia foi o primeiro nível. Eu pedi, recebi, em pouco tempo. Então, nem sempre é assim. Então, às vezes, você tem que chegar até no último nível. Tem algumas áreas e alguns alvos que você tem de oração que você terá que ir mais profundamente até aquilo lhe for dado. Mas, em todas as coisas, você, sendo cristão, crendo em Cristo e confiando em Deus, saiba, em todas as coisas, quando a resposta chegar, ela sempre representará o melhor de Deus. Então, não necessariamente sai do jeito que você queria. Mas, quando não sai da maneira que você queria, já entenda. É porque a maneira que você queria não era a melhor. Não era boa, perfeita e agradável. Então, veja bem. Tem um ditado popular que não está escrito na Bíblia, que diz assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas. O ditado é bem simplório, né? Esdrúxulo até. Mas veja bem, Deus, ele faz coisas que aparentemente para você não parecem ser o melhor naquele momento, naquela ocasião, mas no devido tempo, caso você tenha sabedoria para olhar, depois você enxerga que realmente foi a melhor opção. No passado, muitos anos atrás, eu queria porque queria me casar com a pessoa. E eu fiz todos os níveis de oração possíveis e não foi para frente. Aí na hora e na época, você acha que eu gostei de não ter, não, as coisas não ter saído do jeito que eu queria? É claro que não. É claro que não. Eu fiquei revoltado e fiquei, mas por que eu fiz tudo que dava para fazer espiritualmente eu fiz e por que não deu em nada? Alguns tempos depois, eu comecei a reavaliar a situação e coisas aconteceram que, diante dessas coisas que aconteceram, eu repensei e consegui finalmente enxergar. Eu falei, meu Deus, que livramento Jesus me deu. Graças te dou, Pai, porque não deu em nada. Então, às vezes, né, você aprende da pior forma. Sabe como? Eu já vi que Deus, ele vai até um certo ponto. Deus falou que não é para você fazer tal coisa de maneira nenhuma, não faça e tal. Ele fechou as portas, mas você é obstinado, você fez tudo para aquilo acontecer do jeito que você queria. Depois que você faz assim e faz algo que não era, que Deus está fechando as portas para não acontecer, aí é hora de você sofrer. Depois que você começa a sofrer, aí você fala, ah, tá, por isso que Deus não queria isso para minha vida. Entendi agora. E muitas das vezes eu vejo isso acontecer em relacionamentos, né? Não era para ter. Deus tinha falado, ó, não é esse daí, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Você vai até, né, até o fim, vai lá, faz sua vontade e se casa e tal, e depois você começa a descobrir o porquê que Deus tinha falado para você não se envolver com aquela pessoa, não se casar com aquela pessoa. Só que já é tarde, né? Mas veja bem, se você percebeu que as portas se fecharam e que é Deus se fechando, e você tem que sempre perguntar, Senhor, eu quero tanto isso, por que as portas estão se fechando? É o Senhor ou é o diabo? Você tem que se perguntar. Se for o Senhor, deixa aquela porta fechada mesmo. Não abre, não. Não faça nada para tentar abrir, não força. Não pega um pé de cabra para abrir aquela porta. Agora, se for o diabo, tudo bem, continua orando. Se você está vendo, não, é só resistência do diabo, beleza. Mete o pé na cabeça do diabo, pisa nele e fala, você não vai impedir minha bênção. E pronto, tá tudo certo. O diabo, tá, vou citar o diabo aqui. Satanás, que é meu inimigo número 1,
O diabo já é o contrário. O diabo, ele só quer te dar pedra, né? Tem um pão ali, o diabo quer tirar o pão da sua vida para te dar no lugar uma pedra. O diabo já é o contrário de Deus. O diabo é ele quem faz você enxergar pão em algo que na verdade é uma pedra. E é ele que faz você. É ele que tenta impedir de Deus de te dar o pão para que você fique com a pedra. Qual foi a outra simbologia que eles usaram? Vamos ver. Tá. Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Né? O diabo faz você ver a cobra como se fosse um peixe. Ele faz você ver a cobra como se fosse um peixe. Né? Ele está te entregando uma cobra, só que ele transforma ela ali, né? Ele faz uma mágica, uma magia, enfeitiça seus olhos e você não enxerga que aquilo é uma cobra. Você enxerga aquilo como se fosse um peixe, só que é uma cobra. Né? Então, o diabo é o contrário de Deus. Ele quer colocar coisas ruins na sua vida, fazendo você pensar que são boas. Já Deus não. Mesmo que você pense que certas coisas são boas, Deus quer tirar da sua vida porque são ruins. Né? Então, de tudo isso, o que vale é confiar no Senhor, entregar a vida dele e sempre orar, sem parar. Nos 3 níveis, pedir, buscar e bater. Então, meu querido, Deus ama você a tal ponto de não te dar aquilo que você quer. Então, se ele não te amasse, ele deixaria você ter a pedra no lugar do pão. Mas como ele te ama, ele tira aquilo que aos seus olhos é bom, mas ele sabe que é ruim, e não te dá aquilo. Então, confiar no discernimento de Deus é muito melhor do que ser murmurador, reclamador. Então, antes de você ser linguarudo, ter a língua solta para blasfemar, amaldiçoar, reclamar, xingar, espera, calma. Aconteceu tal coisa, você não gostou? Tá, espera. Calma, vai, avalia as coisas. Espera passar um tempo. Olha de novo, olha novamente com outro olhar. Quem sabe aquilo ali, na verdade, não é Deus tentando te dar algum tipo de bem. Então, reclame menos, murmure menos, seja menos reativo, menos explosivo. Espere. Talvez Deus ali está tentando fazer algo bom para você. Então, confie. Mesmo que não pareça, né? Mesmo que pareça uma coisa ruim, nossa, que coisa ruim que aconteceu. Mas não, talvez pode ser algo bom que ele está tentando te dar ali. Então, espero que você possa receber essa mensagem. E daqui para frente confiar plenamente em Deus. E não só isso, como também reclamar menos, né? Ser menos atirado, explosivo, reativo. Senhor Deus, que essa palavra possa produzir frutos, resultados no coração de todo mundo que ouviu, que eles saibam e conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Assim seja, no nome de Jesus.